Olá, dando continuidade à nossa leitura meditativa contemplativa. Contemplativa porque nós contemplamos a Bhagavad Gita. Nós contemplamos a Bhagavad Gita porque a Bhagavad Gita é a ciência sagrada, ela é a ciência da nossa alma, ela é a ciência pura e imaculada. Na sucessão discipular, existe toda uma história por trás da Bhagavad Gita, de como ela foi escrita, de como ela foi falada. Senhor Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, conversando com o guerreiro Arjuna. De capítulo em capítulo, de verso em verso, foi compilada, ou seja, ela foi organizada, e assim se fez. E por que a gente deve contemplar a Bhagavad Gita? Porque a Bhagavad Gita, ela vai nos levar a um caminho amoroso, um caminho misericordioso, um caminho diverso e diversificado, no sentido que aqui se pode aprender em 18 capítulos, com quase 3.000 versos, nós podemos aprender o verdadeiro sentido do nosso caminho, da nossa alma, da nossa verdadeira essência. Nós somos uma alma, nós não somos um corpo. Então, se nós somos uma alma, nós precisamos estudar sobre quem somos nós, de como fomos feitos, de onde viemos, e acerca de Deus, acerca do absoluto, acerca do supremo. E a Bhagavad Gita, ela como ciência, ela vem ajudando milhões e milhões de almas condicionadas em corpos condicionados, neste planeta material, neste planeta Terra, nesta bola azul, que muitas vezes a gente se acha o bam da história, a gente é, segundo os nossos mestres espirituais, apenas uma pequena bolinha azul, uma mechinha azul no cosmos, no universo. E não existe só o universo do sistema solar onde a Terra está. Existem vários e vários universos. Universo. Uni significa apenas um. Onde está o sistema solar, está a Lua, está o Sol, está Marte, Vênus, Plutão, todos esses planetas do sistema solar, onde a pequena Terra está lá inserida. E dentro dessa pequena Terra, nós entramos nela e nascemos aqui através de um pai e uma mãe biológico. Nós temos uma família material para este movimento material, este movimento atual. E nós precisamos de buscar esse nosso condicionamento dentro desse nosso posicionamento e dentro desse nosso conhecimento. Se posicionar como alma no conhecimento transcendental e dentro desse processo de aprendizado, esse aprendizado que vai abrir esse leque de oportunidades para que a gente saia da ignorância e a gente atinja o modo da bondade, que é o modo da natureza que mais se assemelha ao modo de Deus, porque ainda é um modo físico, um modo material, que ainda não é puro e santificado, feito a bondade transcendental de Deus, do Supremo, de Krishna. Então, dando continuidade à leitura da Bhagavad Gita, vamos agora para o verso 18, estamos no capítulo 17, as divisões da fé. Vamos para o verso 18, dando continuidade. Vou fazer minhas reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Verso 18. Afirma-se que a penitência executada por orgulho e com o intuito de ganhar respeito, honra e adoração está no modo qualitativo da paixão. Não é estável nem permanente. Então, aqui estamos estudando as divisões da fé, Estamos falando agora da penitência. E a penitência, ela está no modo da paixão, ela está no modo da ignorância e ela também pode estar no modo da bondade. Então, a austeridade no modo da paixão, da ignorância e da bondade. Como também todos os modos estão ativos aqui dentro dessas ferramentas. A ferramenta agora chama-se penitência.
que não precisa ser executada por orgulho, fazer para se achar que eu sou penitente, eu sou aquele religioso, eu sou aquela pessoa importante, eu sou aquele padre, aquele pastor, aquele mestre, aquele guru importante. Não, isso é falso prestígio e isso vem com o intuito apenas de ganhar respeito, falso prestígio, honra e adoração. Então a gente quer ser adorado, a gente está no modo da paixão e isso deve ser banido da nossa vida porque isso não é aconselhável. Penitência no modo da paixão não é estável nem permanente. Tudo que é no modo da paixão já diz, sai do roteiro como bolinhas de sabão que se estouram e ninguém vê mais, e ninguém sabe mais, ninguém se lembra mais. Significado de Srila Prabhupada. Executam-se penitências e austeridades para atrair os outros e receber deles honra, respeito e adoração. Quem está no modo qualitativo da paixão condiciona-se a ser adorado pelos seus subordinados e deixa-os lavarem seus pés e oferecer-lhes dinheiro. Então, hoje me remeteu a um quadro que eu vi de Jesus lavando os pés dos apóstolos e dizendo que o próprio Jesus mostrou o modelo da humildade, lavando os pés dos apóstolos. E aqui é justamente o contrário, né? Aqui, estando no modo qualitativo da paixão, a gente quer ser, bajulado, a gente quer ser... Enfim, a pessoa que quer ser bajulada, infelizmente, é uma pena muito grande, né? Porque isso é muita falta de autoestima. Quando a gente sabe quem a gente é e a gente confia naquilo que a gente precisa de elogio, a gente precisa de nada, a gente precisa apenas de agradar ao Supremo. Então, considera-se que esses tipos de arranjos conseguidos artificialmente através da penitência, estão no modo da paixão, esses que estão condicionados a ser adorados pelos subordinados, né? Os resultados são temporários e podem durar algum tempo, mas não são permanentes. Por quê? Porque o que é permanente é o que você adora permanentemente e que nunca tem fim. Qual é o tipo de adoração ou penitência que você pode prestar e que ela vai ser permanente? A Deus apenas, né? Verso 19. Penitências executadas por tolice. Agora vamos para a ignorância. Com autotortura ou visando destruir, oferir a si e aos outros, se diz que está no modo qualitativo da ignorância. Então, a gente fazer penitências para se autotorturar, para dizer que com essa autotorturação a gente vai limpando o corpo, a gente vai fazendo austeridades, a gente vai criando uma falsa ilusão de que a gente está sendo um excelente religioso, né? E assim a gente está na ignorância, porque a gente está executando isso por ignorância. E essa autotortura é um exemplo dessa ignorância, né? Se destruir, oferir a si e aos outros, e assim está no modo qualitativo da ignorância. Significado de Srila Prabhupada. Há exemplos de penitência tola empreendida por pessoas demoníacas, como diversos exemplos que se executam em rigorosas penitências para se tornar-se imortal e matar outras pessoas ou ferir outras pessoas. Ou seja, essas pessoas elas querem fazer penitências para se mostrar penitentes, mas na realidade existe por trás uma ignorância malévola, onde ele vai usar essa ignorância para atingir aos outros para o seu próprio benefício, né? Então, submeter-se a esse tipo de penitência para conseguir algo que é impossível, com certeza está no modo da ignorância, ou seja, você fazer algo sabendo que aquilo é impossível, mas aí você faz penitência, você reza a hora, promete a Deus, a semideuses, para ganhar, né? Os semideuses eles são responsáveis por vários setores, dinheiro, saúde, prosperidade, e por aí se vai, e aí você vai estar na sua ignorância querendo isso para se sentir aclamado, né? Verso 20. A caridade executada, a caridade dada por dever, sem expectativa de recompensa, no local e na hora apropriados e dada a alguém digno, está no modo qualitativo da bondade.
Então, agora a penitência no modo da bondade é aquela que a gente, tudo que se faz na bondade, a gente não espera nenhuma espécie de recompensa. Pode ser austeridade, penitência, sacrifício, tudo que é executado no modo da bondade, ele é executado sem nenhuma espécie de querer retorno, querer recompensa, querer elogios, falsos prestígios, né? Minha gente, é muito importante que a gente entenda que a Bhagavad Gita está nos ensinando a gente a viver uma vida mais completa e complexa dentro daquilo que é chamado de modo da bondade. Porque quando a gente executa qualquer atividade que está no modo da ignorância ou que está no modo da paixão, a gente vai ter resultados ruins, resultados que não vão satisfazer, que vão ser resultados temporários. Mas quando a gente faz a caridade por bondade e entrega essa caridade a Deus, aí sim, quando a gente faz, esqueça. Por exemplo, Jesus diz, num dos seus ensinamentos na Bíblia, ele fala que a sua mão esquerda não sabe o que sua mão faz da direita. Então a mão não pode conversar com a outra, né? Dizer, olha, eu estou sabendo o que você está fazendo. Não é isso, mas isso é um simbolismo, isso é um aforismo, isso é algo que a gente vai interpretar. Que quando a gente faz algo, a gente entrega para Deus e esquece. Não fica falando para ninguém, não fica dizendo eu fiz isso, eu fiz aquilo. A gente faz é nada. Quem faz em nós é Deus, porque Deus está, a grande alma está na pequena alma, acoplada como uma centelha do Pai em nosso coração. Então você não faz nada e não adianta você ficar, porque isso, porque aquilo outro, porque isso é falso ego, tentando se defender. Então melhor seria dizer assim, não, eu realmente preciso aprender a fazer as coisas na bondade e esquecer do que eu fiz. Por quê? Porque recompensa, Deus sabe o meu merecimento e Ele vai me dar na hora certa. Recomenda-se que se faça caridade a alguém ocupado em atividades espirituais. A perfeição espiritual é sempre um aspecto importante. Por isso, recomenda-se dar caridade no lugar de peregrinação e nos eclipses lunar ou solar, ou no final do mês, ou a um estudioso brahmana qualificado, ou um devoto Vaishnava, ou nos templos. Então, existe aqui, Prabhupada, ele está dando a orientação aqui de acordo com a filosofia védica. Então, ele está citando exemplos aqui baseados na filosofia védica. E o que se busca é a perfeição. E a gente, para atingir essa perfeição, a gente precisa buscar lugares onde a gente possa treinar essa perfeição, fazendo atos de caridade para que a gente possa ajudar as pessoas necessitadas desta caridade. Deve-se fazer essas caridades sem exigir em troca recompensa alguma, coisa que aqui no mundo material o que fazemos é tudo querendo recompensa. E isso é muito feio, e não é iluminado, isso é algo que está no modo da ignorância pesada, né? Então, o que precisamos fazer? Caridade aos pobres às vezes é dada por compaixão, mas se um homem pobre não merece receber caridade, então não há avanço espiritual. Por quê? Porque tem muita gente que a gente ajuda e que, às vezes, em vez de ajudar, é muito 1000 vezes pior. E a gente acha que tá tudo bem, e não está tudo bem. Eu já passei por vários tipos de ajuda que eu ajudei, vários tipos de almas condicionadas, amigos e amigas minhas, que no final o resultado foi o oposto. Em vez de ajudar a se libertar, a se renovar, a fazer uma libertação da sua vida, não, pelo contrário, foi uma falta de tudo, né? Falta de consciência, falta de caridade, falta de agradecimento a si próprio e a Deus. Então, assim, ele quer dizer aqui que tem pessoas que não merecem receber caridade porque não estão neste merecimento, né? Então, não há avanço espiritual em você ajudar uma pessoa que não está neste movimento de receber essa caridade. Então, a literatura védica não recomenda a caridade indiscriminada, ou seja, a caridade para qualquer pessoa. A gente deve saber para onde dirigir a nossa caridade. E isso é muito importante. Verso 21. Mas a caridade executada com a expectativa de alguma recompensa ou com o desejo de resultados e de frutos
ou com má vontade, dizem que é caridade no modo da paixão, qualitativo da paixão. Então, ao modo qualitativo da paixão já está dizendo, é um verdadeiro reboliço, né? A Suprema Personalidade de Deus diz, não execute nada com expectativa de recompensa. Minha gente, isso é muito importante, e a gente não faz isso. Mas a Bhagavad Gita está mostrando aqui. Então, não queira resultado de suas caridades, não queira resultado de suas recompensas, não queira resultado de suas penitências, não queira resultado de suas austeridades. Faça e entregue a Deus. Deus é quem sabe, porque Ele é onipotente, Ele tem poder, Ele sabe de tudo, e Ele está presente em tudo que é lugar, onipotência, onipresença e onisciência. O que é ciência? Ele sabe de tudo. Então você não precisa estar falando nada para ninguém, porque Deus já está dentro do seu coração e já está sabendo de tudo, começa daí. Então, às vezes executa-se caridade em troca de elevação ao reino celestial. Oh Deus, eu estou fazendo isso, então eu estou me purificando e eu vou entrar em vosso reino. E outras vezes a muito custo, arrependendo-se em seguida. Por que gastei tudo isso? Por que dei tudo isso? Né? Então isso não é legal. Isso não é uma coisa autorizada, não é nem autorizada, mas uma coisa assim benéfica. Nem para quem faz a caridade, nem para quem recebe essa caridade. Por quê? Porque é uma caridade no modo da paixão. Ela já está dizendo, ela é um reboliço. O que é um reboliço? Paixão é como se tivesse tudo assim, ó. Eu faço isso, eu quero aquilo outro. E a gente vai se perdendo nesse processo, né? A caridade também é dada, às vezes, por alguma obrigação, a pedido de um superior. Faça caridade nas igrejas, dê dinheiro, porque se não der, não entra no reino dos céus. Então, isso é uma obrigação. Declara-se que essas espécies de caridade são dadas no modo qualitativo da paixão. Há muitas fundações beneficentes que fazem doações a instituições que promovem o gozo dos sentidos. Ou seja, você doar para fundações que vão estar sempre querendo estar cobrando isso de quem ele dá. Você está aqui recebendo a caridade, então você vai fazer isso. Ou então, que não tem um valor benéfico para a instituição e muito menos para quem recebe esta caridade, né? Por isso que ele diz, promover o gozo do sentido, tudo aquilo que vai promover um gozo de um recebimento não é adequado, né? As escrituras védicas não recomendam semelhante caridade, só se recomenda a caridade na qualidade da bondade. Só se recomenda a caridade no modo da bondade. E como é essa caridade no modo da bondade? Dada sem expectativa de recompensa, nem de local e nem de horas apropriados, né? E essa caridade, ela deve ser dada simplesmente porque a gente tem vontade de ser caridoso e de executar a caridade, né? Então isso é muito importante, né? Então a gente vai seguindo aqui passo a passo e a gente tem que entender que caridade só no modo da bondade, caridade no modo da paixão e muito menos na ignorância, saia fora desses tipos de ações, porque eles não estão em acordo com Deus, não estão de acordo com o que Deus quer, porque aqui na Bhagavad Gita é dito isso explicitamente pela Suprema Personalidade de Deus com comentários de Srila Prabhupada, já é Srila Prabhupada. Então, terminando aqui, hoje fizemos mais 3 versos, 19 e 20, mais 4 versos, 19, 20, 21 e 22 ficará para a próxima leitura. Com gratidão eu encerro este lindo, lindo, lindo dia de Bhagavad Gita, dia de ouvir a Bhagavad Gita, dia de se elevar na Bhagavad Gita e dia de agradecer a Deus por estar fazendo esse trabalho. Eu agradeço a Ti, Senhor Deus, por estar aqui contigo fazendo esse trabalho magnífico, esse trabalho de leitura, esse trabalho de ouvir o que Tu queres, né? Como é que Tu queres que seja feito caridades, austeridades, sacrifícios, tudo no modo da bondade, porque é o modo que mais se assemelha a Deus, ao Supremo Deus, Krishna, o todo atrativo, o todo atraente. Com gratidão, eu encerro mais um compartilhamento da Bhagavad Gita. Gratidão.